poderia ajudá-lo e seus animais de estimação a aumentar sua eficiência, como um feijão cinza que poderia reduzir seu tempo de recuperação das habilidades e um mel natural que lhe dá energia depois de bebê-lo. Agora que ele tem todas essas vantagens, ele estava pronto para ir para a academia de Bambu Rock e visitar Mestre Lin. Mas antes disso, ele notou uma surpresa oferecida por um fã secreto, o que o deixou muito animado. Enquanto isso, na academia de Bambu Rock, Mestre Lin se perguntava quando Shiryu viria visitar seu lugar. Por coincidência, Shiryu chegou a tempo, deixando Mestre Lin animado. Continuando, agora que Shiryu estava na frente da academia deles, Mestre Lin se lembrou de sua filha mencionando que um panda muito disciplinado tinha sido trazido por um homem chamado Shiryu. Ele só descobriu que era a mesma pessoa quando o Dr. Liu mencionou isso. Então, ele perguntou à filha se ela conhecia pessoalmente o homem chamado Shiryu. Essa pergunta repentina a deixou muito animada, pois ela estava feliz que seu pai se lembrasse do que aconteceu e que isso só poderia significar uma coisa: ele estava interessado em Shiryu. Então, ela perguntou entusiasmadamente ao pai se Shiryu gostaria de se juntar à academia deles, o que deixou um pai nervoso. Então ele disse a ela que Shiryu não estava lá para se juntar à academia deles, mas sim para orientar o crescimento de alguém. Agora que isso estava claro, ele perguntou novamente à filha se ela sabia qual era o nível atual do panda que ele acabou de adotar. Ela respondeu que não sabia, mas, dado que ele não tinha retornado depois que ela mencionou que ele poderia visitar a base de criação de bambu para consultas, ela supôs que tudo estava indo bem e que estava tudo normal. Isso fez Mestre Lin suspirar profundamente, desejando que as coisas realmente estivessem indo assim. No entanto, o que aconteceu estava longe de ser normal. Agora que ele sabia que sua filha estava no escuro, ele disse a ela que Shiryu e aquele panda besta participaram da avaliação da Montanha da Virada organizada pela Associação dos Mestres de Bestas há alguns dias e conquistaram o primeiro lugar, chocando tanto o discípulo quanto Xiaoju, que mal podiam acreditar no que ouviam. Afinal, o panda só tinha despertado para o nível 3 meses antes, e com esse nível, até os javalis poderiam vencê-los. Embora ela estivesse otimista quanto ao talento desse panda, essa notícia a surpreendeu, pois ela não podia acreditar em tal taxa de crescimento. Ao ver a reação de sua filha, Mestre Lin disse a ela para se acalmar, pois tudo ficaria claro após o encontro deles com Shiryu, esperando que, se as pessoas que frequentassem sua academia fossem tão talentosas quanto Shiryu, ele teria uma vida fácil. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando sua filha lembrou o plano deles de ir ao restaurante, já que sua esposa queria comer peixe para o almoço. Surpreendentemente, Mestre Lin disse que não iria e que não se importava com os planos da esposa, porque conhecer um gênio raro era mais importante do que comer, e nenhuma esposa no mundo poderia impedi-lo de fazer o que ele queria. Ele realmente queria ver Shiryu o mais rápido possível. Essa atitude surpreendeu sua filha, já que ela não esperava que seu pai desobedecesse a rainha-mãe. Com isso, ela supôs que seu pai não tinha mais medo de dormir fora e deitar-se no chão duro de concreto. Para verificar se ele estava 100% certo de sua escolha, ela lembrou ao pai que a mãe deles estava esperando por eles dois. Essas palavras deram arrepios a ele, lembrando o que aconteceria se ele pressionasse mais. Então, sem hesitar, ele se virou e disse ao discípulo para informar Shiryu para voltar à tarde porque estava um pouco faminto. Pouco depois, Shiryu voltou para a academia de Bambu Rock e bateu à porta de entrada. Ele foi então recebido por Xiaoju, radiante por revê-lo. Ela o cumprimentou com um sorriso no rosto. Após as saudações, ela pediu a Shiryu que a seguisse onde seu pai o aguardava. Ele fez isso prontamente pouco tempo depois de encontrar o Mestre Lin, que teve a gentileza de lhe oferecer um assento, enquanto Xiaoju notou o tratamento diferente de seu pai em relação a Shiryu, porque é um pouco diferente do que era o experimento. No entanto, ela ainda não consegue acreditar no que seu pai fez no almoço antes desse encontro, questionando sua capacidade de discernir o potencial do panda de Shiryu, mesmo que ela tenha cuidado dele por meses, o que a torna amarga ao se lembrar disso. Enquanto isso, seu pai continua a conversar com Shiryu, dizendo que o Dr. Liu já lhe disse que, se Shiryu planeja vir à sua academia Bambu Rock para aprender, ele deveria ensinar tudo a ele. No entanto, segundo sua compreensão, o que ele pode ensinar sobre a cultura das bestas panda parece ser limitado, e palma elétrica e punho de canhão são, sem dúvida, os segredos de treinamento mais valiosos para as bestas panda em sua academia Bambu Rock, mas ele já os aprendeu. Além disso, embora os suplementos nutricionais usados para o cultivo sejam caros, o valor real é um pouco menor do que suplementos de trapaça, e existem muitas alternativas para isso. Sabendo disso, ele fica desapontado, mas Shiryu não. Então, ele diz a eles que está tudo bem,
vendo sua natureza gentil. Matthew tenta se redimir, dando-lhe acesso aos 3 campos de treinamento da Academia Bamboo Rock e também permite que ele use livremente o equipamento de treinamento. Quanto aos recursos dos Panda, a Academia Bamboo Rock fornecerá tudo, o que surpreende Shiryu e Xiao, pois eles sabem que essas coisas não são baratas. Para adicionar ainda mais à sua surpresa, Matthew está disposto a lhe dar o método de cultivo avançado como referência no futuro, sabendo que Shiryu já recebeu o manual básico de cultivo das bestas Panda e, se tiver alguma dúvida sobre o cultivo, Matthew aconselha-o a sempre procurá-lo para conselhos, pois ele está disposto a responder a todas as suas perguntas, e ele nem mesmo teria que fazer um teste como os outros aprendizes, dando tudo para apoiar Shiryu. No entanto, essas ações magoam os sentimentos de Xiaoju, porque seu pai não foi tão generoso com ela. Enquanto isso, Mestre Linji está jogando xadrez 4D em sua mente neste momento, pois ele acha que deve haver uma maneira especial de tratar gênios como Shiryu. Com isso, Shiryu aceita a generosidade com alegria, pois quem não gostaria de comida em lugares sem restrições e ter um mestre de bestas de alto nível que pode fornecer informações é um sonho para um jovem como Shiryu. E agora ele pode comprar suplementos sem reservas. No entanto, ele está preocupado se a Academia Bamboo Rock pode suportar esse tipo de carga, pois o apetite de Leben está aumentando a cada dia. Normalmente, está tudo bem, mas depois que ele experimentou outras iguarias, ele come o dobro. Quanto à comida do vidro de algodão verde, deve haver o suficiente em todos os lugares lá fora. Com isso, Shiryu estava feliz por ter feito a escolha certa ao ingressar no departamento e em Leben. Agora que isso estava resolvido, Matthew decidiu entrar nos negócios, continuando a conversa com Shiryu e perguntando se o que ele ouviu de suas fontes estava correto. Seu panda já havia aprendido palma de iluminação e sua habilidade de endurecimento também atingiu o nível de especialista, o que Shiryu confirmou, enquanto Shoutou suava muito tentando se recompor, pois não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A conversa deles ficava mais extravagante à medida que avançava, e agora que Matthew tinha confirmado, ele disse a Shiryu que ele deveria se concentrar primeiro no treinamento da palma de iluminação, pois sua curva de aprendizado é menor do que a do punho de canhão, e ele não deveria aprender tantas habilidades em uma única sessão, ou seu panda ficaria sobrecarregado. Mas se ele realmente quiser, ele deve primeiro dominar a palma elétrica e depois pode passar para outra coisa. Shiryu concorda com Mestre Lin, porque ele sabe muito bem que não pode adicionar mais habilidades ao Eleven por enquanto. Quanto ao canal do punho, ele simplesmente decidiu esquecer, mesmo que um panda normal sinta falta dessa habilidade, seu panda diferente não sentiria falta. Zinder Claw deve ser suficiente, pois é semelhante, então ele não sente a necessidade de adicionar um punho de fogo apenas para aumentar a área de ataque, mesmo que haja tal demanda. Provavelmente ele obterá habilidades mais avançadas que o canal do punho no futuro. Agora as coisas estão esclarecidas. Como há muito poucos registros sobre a palma elétrica vindos de fora, Matt decidiu levar Sirius para o campo de treinamento para explicar detalhadamente a habilidade de palpitação elétrica. No entanto, antes disso, ele deve apresentá-lo a outros aprendizes, pois quando ele vier para a sala de artes marciais no futuro, é inevitável que ele entre em contato com eles. Então, essa é a escolha certa a fazer. Quanto aos vários equipamentos de treinamento na sala de artes marciais, se Outlook estiver pensando se o poder de Shiryu realmente vale o esforço de seu pai, e seria ótimo se sua mãe estivesse aqui, ela provavelmente gostaria de saber também. Por coincidência, Matt estava pensando a mesma coisa, pois ele só ouviu falar das grandes realizações de Shiryu através de Mianqi, e a situação de Shiryu não está clara o suficiente para ele. Então, ele pede educadamente a Sirius para ter uma luta real com seus aprendizes em artes marciais, para que ele possa entender melhor a situação específica de Shiryu. Como esperado, Si reagiu primeiro, pois ela desejava que seu pai dissesse isso, enquanto Shiryu, por outro lado, estava empolgado porque estava confiante em suas habilidades. Agora que eles estão no campo de treinamento básico, ele informa a Shiryu que este lugar é usado para as atividades pós-jantar dos aprendizes em artes marciais. Normalmente, apenas os aprendizes de nível iniciante vivem no ginásio de artes marciais para receber treinamento rigoroso. Graças à habilidade de Shiot, ele conseguia ouvir os pandais reclamando desse treinamento estúpido, mas quem poderia culpá-los, já que apenas psicopatas começariam a treinar logo após o almoço. Agora que Shiryu vê a verdadeira reação de um panda comum ao treinamento, ele não pode deixar de pensar como Ivente ficaria desgostoso se visse essa cena. Mas esse treinamento é necessário, pois os pandais têm uma personalidade preguiçosa que precisa ser gradualmente mudada durante o treinamento. Caso contrário, eles não teriam chance em uma verdadeira batalha. Ao notar como Matt tem dificuldade com a personalidade dos pandais, Shiryu afirma com orgulho que não terá esse problema com Eleven,
pois ele é muito disciplinado por natureza. Ele não comerá até completar uma certa quantidade de treinamento. Caso contrário, ele não se forçará a comer. Isso choca Matt, que mostra sua surpresa, pois parece que Vente é mais extravagante do que o esperado. Ela olha para Shiryu com suspeita nos olhos enquanto pergunta o que ele fez com Eleven desde que o adotou, fazendo-o suar, pois ele gostaria de não ter aberto a boca, pois ele sabe muito bem por que Vente treina tão duro. Ele se sente culpado por receber uma habilidade de seu manual, pois acredita que é vergonhoso receber algo sem fazer nada, então ele está tentando compensar com seu suor e esforço. Felizmente, a atenção deles foi desviada para os dois pandais que agora estão lutando no campo de treinamento, mas isso era de se esperar, já que após o aquecimento eles são obrigados a fazer um treinamento básico em dupla e praticar uns com os outros, o que surpreende Shiryu, pois é diferente do que eles costumavam fazer contando com a gravidade e placas de aço para praticar. É mais eficaz agora que um deles está explicando as coisas importantes no campo de treinamento. Era hora de testar Shiryu, e como seus pandais são essencialmente de nível 8 a 10, ele decidiu simplesmente escolher o mais forte deles para que Shiryu lutasse. Isso surpreendeu Shiryu, pois parecia um sonho se tornando realidade para ele. Eleven, ao ver sua reação, chamou a atenção com um ruído gigante para apresentar o recém-chegado, o que o intrigou muito. Ao mesmo tempo, os outros discípulos notaram que sua irmã mais velha estava no campo de treinamento, então fizeram o melhor para que ela os notasse, mas eram apenas personagens secundários e foram ignorados. Enquanto um deles apresentava Shiryu a gigante cinza, o que o decepcionou, pois ele se revelou apenas um novato afinal. No entanto, eles receberam Shiryu de braços abertos, dizendo palavras gentis e saudações. Agora que isso foi feito, um deles disse a gigante cinza que ele não teria que fazer treinamento organizado hoje, já que teria uma luta com Shiryu. E se ele perdesse, ele e seu panda teriam que dobrar seu treinamento. Isso surpreendeu Jean Gai, mas ele ainda estava confiante, pois sempre guiou os novos chegados e acreditava que não perderia. Os outros discípulos também pensaram o mesmo, achando que seu mestre estava apenas dando um golpe no ego de um novato para mostrar a força de seu ginásio do bambu rochoso. Com isso, ambos convocaram seus pandais para que a luta começasse. Mas depois de ver Eleven, os discípulos ficaram chocados ao perceber que ele era apenas um panda de nível 6, realmente um novato, enquanto Jean Gai tinha um Eronutor despertado de nível 10 com um endurecimento competente. Eles estavam mais do que certos de que seria uma luta unilateral. Com isso, Eleven conseguiu facilmente afastar o panda de nível 10, chocando tanto Soltu quanto um deles. Além disso, a palma elétrica estava agora mostrando sua verdadeira força. Parecia que o pequeno panda havia treinado duro para aprimorar essa habilidade. Embora o ataque não tenha nocauteado o panda de nível 10, eles estavam certos de que ele havia sofrido danos consideráveis e provavelmente estava paralisado. No entanto, o panda não era uma presa fácil e conseguiu se levantar e se recuperar por pura vontade de lutar. Percebendo que seu adversário agora era uma ameaça, Jean Gai não queria perder, pois sabia que seu panda não podia dobrar seu treinamento. Com isso, ele decidiu dar tudo de si e ordenou que sua besta usasse seu endurecimento, o que ela fez instantaneamente, lançando-se em Eleven enquanto carregava seu ataque. Surpreendentemente, Shiryu permaneceu calmo e ordenou que Eleven não desviasse, mas simplesmente contra-atacasse. Mesmo Eleven ficou confuso e perguntou se seu treinador estava falando sério. Vendo a determinação de Shiryu, ele explicou que era uma oportunidade para mostrar a todos sua habilidade de endurecimento e palma elétrica, mantendo sua outra habilidade oculta por enquanto. Agora que a confusão foi esclarecida, Eleven fez o que lhe foi dito. Ele recebeu o ataque e sofreu danos visíveis, surpreendendo o gigante cinza, que não conseguia entender como o pequeno panda já tinha uma habilidade de endurecimento competente, muito superior à sua. Enquanto isso, o panda de gigante cinza tentou atacar sem pensar, mas Eleven não ficou parado e lançou um contra-ataque surpreendente por baixo, derrotando facilmente o panda em pouco tempo. Shiryu prestou homenagem, pois a batalha havia terminado, enquanto o gigante cinza ainda estava tentando entender o que aconteceu. Ele não conseguia acreditar que o panda do novato já tinha um endurecimento competente, mesmo que fosse apenas um panda despertado de nível 6. Nem os pandais de seus irmãos que passaram no exame profissional eram tão impressionantes.